Boa noite a todos, né? Já são 6h30 quase. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Dr. Souza Prudente, que me fez o convite para estar aqui, falar para vocês e também fazer o lançamento do livro, que a gente vai fazer já já. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela paciência de vocês, de esperarem, né, todo esse tempo, todas as palestras. Paciência não, porque, enfim, as palestras eu acompanhei também, pude acompanhar algumas delas, e todas são muito importantes, e é um material muito enriquecedor, e acho que todas elas né, se conectam, né, entre si, e todas têm a ver com o que a gente está falando. E, assim, não é uma tarefa fácil ser a última palestrante, né, do dia, ainda mais um dia tão puxado como esse, com tantas apresentações importantes. Mas, como eu falei, eu acho que tudo, na verdade, foi se juntando e se encaminhando. Eu acho que, como eu vou falar do livro, na verdade, o livro ele vai fazendo essas conexões, que, de uma certa forma, foram feitas pelos que me antecederam. Mas, enfim, de qualquer maneira, de antemão, agradeço imensamente a presença de todos vocês. E eu vou ficar ali só porque fica mais fácil de acompanhar aqui o que está no PowerPoint. Eu fiz esse PowerPoint para facilitar a exposição. Normalmente, ele é uma apresentação mais demorada. Obviamente, eu vou... Obrigada. É só apertar aqui? Obrigada. Eu vou acelerar um pouco para aqueles pontos realmente mais importantes. E eu tive que fazer, na verdade, essa apresentação eu fiz especificamente para cá, porque a primeira apresentação que eu fiz, Brumadinho, não tinha acontecido, né? Obviamente. Então, eu tive que fazer essa mudança, infelizmente. Mas vamos lá. Feitas as introduções, vamos ao que interessa. Obviamente, eu não sou jurista, não sou juíza, não sou procuradora, nem promotora, não sou engenheira, não sou advogada. Eu sou repórter. Repórter, todo mundo sabe, é um especialista em generalidades, né? Nosso conhecimento, nós temos, digamos assim, um conhecimento variado, mas com uma profundidade muito pequena dos assuntos. Esse livro foi, portanto, muito diferente do que eu fazia no meu dia a dia como jornalista, porque eu tive que mergulhar profundamente na história dessa tragédia. E como eu sou, com muito orgulho, uma simples repórter, o que eu trago nesse livro, esse é um livro de reportagem. Ele não é uma tese, ele não é um ensaio, ele não é um tratado, ele é pura e simplesmente um livro de reportagem, e eu espero que vocês o leiam dentro dessa perspectiva, né? E um livro de reportagem é um livro de histórias, até porque foram as histórias das pessoas que me comoveram e que me moveram a escrever esse livro. Claro que depois, diante de um desastre dessa magnitude, eu tive que fazer um trabalho de investigação, que se apoiou, evidentemente, muito, e, sobretudo, no trabalho de investigação de várias instâncias, né? O Ministério Público Estadual de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Civil. E depois, no relatório elaborado por encomenda das próprias mineradoras. Então, eu trago... E eu complementei, na verdade, esse trabalho de investigação com o meu trabalho de apuração jornalística. Então, é disso que a gente está falando, de um livro de reportagem. E, como toda reportagem, ela parte, evidentemente, de um fato. O fato foi o colapso da barragem de Fundão, às 15h45 de 5 de novembro de 2015, pertencente à mineradora Samarco, que era, na época, a segunda maior produtora mundial de pelotas de minério de ferro. Produzia, na época, 130 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano. As acionistas, todo mundo sabe, Vale e BHP, e o que detonou, o que provocou o colapso da barragem foi a liquefação estática dos rejeitos. Eu não sei se todo mundo aqui acompanhou em detalhes esse caso. Então, eu trago a apresentação com muitas minúcias, que talvez para alguns já sejam repetitivas, né? Para quem está mais enfronhado no assunto, mas eu acho que tem umas pessoas aqui que não conhecem todos esses detalhes, por isso que eu trouxe tantos detalhes. A causa do rompimento foi a liquefação estática de rejeitos, mas até hoje, entre os engenheiros, e isso eu descobri durante a pesquisa para o livro, existem divergências entre eles sobre o que provocou a liquefação estática de rejeitos. Quais os fatores preponderantes, qual o fator que pesou mais ou não. Isso é fruto de um intenso debate na engenharia brasileira.
que o livro traz de alguma forma. O livro traz dessa forma, traz o debate, a discussão. As consequências imediatas, 19 mortos, desses 19 até hoje um deles não foi encontrado, o corpo não foi encontrado. A Polícia Civil, os peritos da Polícia Civil classificam esse desastre como um desastre em massa, não só pela quantidade de pessoas mortas numa única vez, mas pelas características dessas mortes e pela extensão em que esses corpos foram encontrados, que é numa extensão de 110 quilômetros. Essa extensão é o seguinte: ela é medida do ponto em que a barragem rompeu até exatamente a usina hidrelétrica de Candonga, porque a usina de Candonga conteve a parte sólida dos rejeitos, né? Então, da barragem até a usina de Candonga, você tem um cenário de desastre. Da usina de Candonga em diante, até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo, é outro cenário. Por quê? Até Candonga, a lama vinha com toda aquela massa sólida que ela arrastava junto com ela, né? Restos da barragem, restos das construções, das casas que foram destruídas, carros, caminhões, todos os equipamentos pesados da mineradora, da barragem, ônibus, carros, objetos das casas e muita vegetação. Essa gigantesca massa, obviamente, quando ela sai da barragem, ela cai no córrego, né, nos primeiros córregos ali, córrego de Santarém, o rio Gualacho do Norte, que ainda banha Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, cai no Rio do Carmo, e aí sim ela cai no Rio Doce. Então, por onde ela vai passando, ela vai arrastando essa massa, e, obviamente, ela não fica contida nos cursos d'água, ela se espalha e toma conta das fazendas, plantações, casas e povoados nas margens desses cursos d'água. Quando chega em Candonga, ela é contida, essa massa sólida, e aí a lama que passa, a partir de Candonga, aí sim ela fica contida nos limites do Rio Doce, e assim ela vai até a foz do Espírito Santo. Então, a foz no Espírito Santo. Então, o cenário até a usina de Candonga é de absoluta hecatombe. E os corpos das pessoas que morreram, eles são encontrados, muitos deles aos pedaços, até o lago da usina hidrelétrica de Candonga. Por isso, essa classificação de desastre em massa. O reservatório tinha capacidade para 55 milhões de metros cúbicos. Pensou-se, num primeiro momento, que esse era o volume vazado. A Samarco corrigiu posteriormente, dizendo que vazaram 34 milhões de metros cúbicos. Isso é 3 vezes mais do que vazou de Brumadinho, embora a consequência, em termos humanos, de Brumadinho seja muito maior. Brumadinho foram 12 milhões de metros cúbicos. Mariana são 34 milhões. A lama percorreu 660 quilômetros até a barragem, perdão, isso está errado. Não, está certo. Até a foz do Rio Doce, em Regência, no Espírito Santo. Antes e depois da usina de Candonga, eu já expliquei, a poluição da bacia hidrográfica do Rio Doce, 14 toneladas de peixes mortos recolhidos. Essa é a quantidade recolhida pela Polícia Federal, mas isso se trata de uma pequena porção. Essa parte, esses peixes são apenas peixes maiores, peixes acima de 30 centímetros. Os peixes menores sequer foram recolhidos, até por dificuldade logística de se fazer isso naquela época, e sabe-se, inclusive, que muitos dos peixes característicos do Rio Doce são justamente menores de 30 centímetros. Esses sequer foram coletados. Então, essas 14 toneladas são só uma amostra assim, que dão uma ideia da mortandade de peixes no Rio Doce. 38 municípios atingidos, 400 mil pessoas em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo sem água, 3 povoados completamente devastados, que são Bento Rodrigues, completamente devastados. Quando se fala isso, é porque sobraram apenas poucas ruínas. Em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, ambos em Mariana, e Gesteira, já no município de Barra Longa. Isso dá um total de 400 casas destruídas, 200 fazendas foram atingidas e 800 desabrigados, que, no primeiro momento, as pessoas, claro, hoje vivem até hoje, 3 anos depois, em casas alugadas pela Samarco, em Mariana. Até curioso, a doutora Mônica, que me precedeu, falou aqui da questão da água, da crise de abastecimento de água.
o município onde isso foi mais dramático foi Governador Valadares, que é um capítulo específico do livro, porque a crise de falta de água em Governador Valadares gerou, inclusive, uma crise de segurança pública. A Polícia Militar alertou para isso, teve saques, foi... Governador Valadares, eu consegui reconstituir isso, porque a força-tarefa encarregada da distribuição de água em Governador Valadares foi coordenada pelo coordenador da Defesa Civil lá, e ele fez relatórios muito detalhados sobre essa crise da água em Valadares, e eu me apoiei muito nos dados que ele anotou nos relatórios, e tem relatos dramáticos de como isso afetou a cidade de Governador Valadares, que vive, até hoje, sente o trauma dessa falta d'água lá. Eu estive lá no final de 2017, voltei, eu tinha ido em 2015, fui em 2017, e isso é visível. Até hoje, as pessoas compram água mineral para beber e para cozinhar. As pessoas não confiam na água do sistema de abastecimento público da cidade. Ela até falou, né, das pessoas que estocavam água em casa, isso é verdade. A Defesa Civil, esse coordenador relata isso lá em Valadares. Atingiu o patrimônio histórico, as igrejas dos arraiais, né, igrejas da época do Barroco Primitivo Mineiro, em Bento Rodrigues, a Capela de São Bento, que sobrou o piso da igreja, foi o que sobrou, o piso, e as peças sacras, enfim, todas também destruídas, algumas foram recuperadas, mas o que se recuperou não chega a 5% do patrimônio artístico e histórico dessa igreja. A Samarco foi paralisada, está paralisada até hoje, demissões, a força de trabalho hoje da Samarco é 1/3, arredondando, do que ela tinha na época, fora as demissões nas empresas terceirizadas, a queda na arrecadação de impostos, né? Você tem os municípios completamente dependentes, né, das empresas de mineração onde elas atuam, e no caso da Samarco não foi diferente. Mariana, 80% da arrecadação municipal dependia da Samarco. Anchieta, onde fica o terminal marítimo da Samarco, 70% da arrecadação dependia da Samarco, também sofreu bastante com isso. Desemprego generalizado e etc. Repercussões no comércio, setor de serviços, enfim, é um efeito cascata, né, que vai se desdobrando aí infinitamente. A barragem de Fundão era essa aí. Aliás, perdão, eu acho que eu estou preocupada com a pressa, não me referi às fotos, já passaram algumas. Bom, essa aí é a barragem de Fundão. 15 dias depois do desastre, eu entrei lá. Na época, eu trabalhava ainda na televisão, trabalhava no Fantástico, e a gente conseguiu entrar e mostrar essa cratera, que foi o que restou da barragem. A barragem era nova, né, considerando o tempo das barragens na mineração, era uma barragem ainda bem jovem, tinha 7 anos, ela começou a operar em 2008, a altura dela, no momento do desastre, era de 106 metros, que corresponde a 35 andares. E essa era a capacidade dela, que eu já falei, embora a Samarco diga que não tenha vazado tudo. Bom, isso é uma coisa muito importante, eu vou passar um pouco rápido, vocês, até porque eu acho que vocês conhecem, sabem o que é o licenciamento, né, ambiental, as 3 etapas ali, a prévia, de instalação e a de operação. Ao contrário do que se costuma muito dizer, e isso tem sido muito falado ultimamente, até com a mudança de governo, tanto no governo federal como alguns governos estaduais, a gente vê muitas pessoas dizendo que os processos de licenciamento são muito burocráticos, muito morosos, e que eles atrapalham os planos das empresas de investimentos, etc., etc., porque ela planeja para ter um empreendimento licenciado na data tal, e aí atrasa a burocracia, e aí quando é licenciado, ela já perdeu, já empatou aquele dinheiro. Ao contrário do que esse discurso costuma tentar, digamos assim, vender essa história de que o licenciamento é moroso, etc., o processo de licenciamento da Samarco foi até bem rápido, e talvez esse seja exatamente o problema, né, porque ele não foi um processo rigoroso como deveria ter sido. Primeiro que as licenças elas foram sendo concedidas todas ad referendo, e só depois do ad referendo, ou seja, já com o fato consumado da obra iniciada, é que o Conselho de Política Ambiental se manifestava. O intervalo entre as 2 primeiras licenças, entre a prévia e a de instalação, foi de março para junho de 2007, portanto, muito rápido,
3 meses, né? Março, abril, maio, junho, 3 meses. No meio do processo do licenciamento de Fundão, houve uma descentralização burocrática na estrutura administrativa do governo do Estado de Minas Gerais na parte de meio ambiente, e a última licença, já a de operação, em maio de 2008, foi dada também por autorização provisória, que é o equivalente do ad referendo. Aquela foto é da escola de Paracatu de Baixo. Esse andar aí é o segundo andar da escola. A lama subiu, quer dizer, o segundo andar não, ela tem o térreo e o primeiro andar. A lama cobriu todo, ela chegou no térreo, foi subindo, subiu a escada e chegou até as salas do segundo andar. Ainda sobre o processo de licenciamento, além dele ter sido bem rápido, né, e nessa base ali do fato consumado, do ad referendum, várias condicionantes não foram cumpridas. Entre elas, eu destaquei algumas que são muito importantes. O projeto executivo da barragem de Fundão nunca foi apresentado no processo de licenciamento. Nunca. Esse documento simplesmente não aparece no processo de licenciamento da barragem de Fundão. Como eu já falei para vocês, eu entrevistei muitos engenheiros para fazer esse livro, e vários deles fizeram a seguinte analogia: você construir uma barragem ou licenciar uma barragem sem ter o projeto executivo é como um avião decolar sem o plano de voo. Então, esse foi o processo de licenciamento da barragem de Fundão. O as-built parcial é um outro documento muito importante. As-built significa, em inglês, como construído. Quando a obra acaba, você tem que apresentar o projeto. Olha, foi construído assim, porque você projeta de um jeito, lá pelo meio da obra tem que mudar alguma coisa, né? Quem já fez uma reforma em casa sabe disso. E aí você tem, então, como construído. O como construído total, completo, não foi apresentado no processo de licenciamento de Fundão. Ele foi apresentado um as-built parcial. Já naquela época, quando começou a construção da barragem de Fundão, a Vale tem uma área, um complexo industrial vizinho a Samarco, lá em Mariana. E havia uma confluência já detectada da barragem, haveria, né, quando o projeto estava sendo licenciado, já se sabia que haveria, em dado momento, né, da construção, do alteamento da barragem, que haveria uma confluência com uma pilha de estéreo da Vale. E foi pedido um projeto de adequação dessa pilha em relação à barragem. Isso também nunca foi feito, ou pelo menos nunca foi apresentado, não consta do processo de licenciamento. E, por fim, o plano de contingência com informação às comunidades próximas. Ele também não aparece no processo de licenciamento. Isso aí foi muito bem examinado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu cheguei a fazer até algumas matérias ainda para a televisão, e depois, para o livro, eu aprofundei um pouco mais esse estudo. Durante a investigação, aí já do Ministério Público Federal, que investigou, que examinou as atas de todas as reuniões, de todas as instâncias de governança da Samarco num determinado período. Então, as atas de reunião do Conselho de Administração, do Comitê de Barragens, da diretoria, etc., etc. Numa dessas atas, eles acharam a seguinte referência, que no livro está bem detalhado. Era uma reunião do Comitê de Barragens no dia 4 de junho de 2007, portanto, pouco antes da data em que foi dada a licença de instalação ad referendo. O gerente de licenciamento da Samarco anota: confirmado o ad referendo para a licença de instalação de Fundão. Marcar reunião amanhã, diretor de operações e secretário. Aguardar a sensibilização. O diretor de operações da Samarco, nessa época, em 2007, era Ricardo Vescovi, que viria a ser, em 2015, ele viria a ser presidente, se tornar presidente, em 2012, e quando houve o rompimento, era ele o diretor-presidente. Nessa época, ele era o diretor de operações, e é ele que está ali referido que teria essa reunião com o secretário, que ali está equivocado, não é o secretário, eles estão falando do subsecretário, porque eles escrevem, aí eu não coloquei para ser mais resumida, mas eles estão se referindo ao então subsecretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, que se chama Shelley Menezes. Shelley, o nome dele está no livro, eu não estou lembrada agora.
Eu vou ver no livro e falo depois para vocês. Shelley Carneiro. Obrigada. Shelley Carneiro era o subsecretário de Meio Ambiente e ele que teria, então, essa reunião com o diretor de operações, que era o Vescov, para sensibilização. Isso foi no dia 4. No dia 15, sai, de fato, a licença é dada, como eles já estavam seguros que seria no dia 4 de junho. Esse episódio é muito interessante e eu procurei todos os personagens envolvidos nesse episódio. Todos. Deles, apenas um concordou em falar, mas depois se arrependeu, que é o Shelley Carneiro, que hoje, não sei se agora ele ainda é, mas quando eu terminei de escrever o livro, ele era gerente de sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, lá em Brasília, e um dos maiores defensores da mudança no licenciamento ambiental no Brasil, justamente com o argumento de que os licenciamentos são muito burocráticos e morosos e que precisam ser mais rápidos. Ele, que foi quem comandou o processo de licenciamento da barragem de Fundão. Ele ficou muito nervoso quando eu falei com ele por telefone, quando eu o localizei, me deu uma entrevista por telefone, mas assim, muito nervoso e dizendo que não se lembrava das coisas, e eu disse que eu iria a Brasília, levaria os documentos para que ele se lembrasse do processo. Aí ele concordou, marcou uma data para eu ligar para ele e confirmar, e nessa data que eu liguei, nunca mais ele me atendeu, não me atendeu por telefone, não respondeu a e-mail, e ficou óbvio que ele não queria mais falar sobre o assunto, e eu não insisti mais, evidentemente, porque tem um limite, né? Mas essa história está toda contada em detalhes no livro. E eu acho bastante ilustrativa de toda essa situação. Acho que ela diz muito do processo de licenciamento da barragem de Fundão. O que ele fala, inclusive, na entrevista, diz muito sobre o processo de licenciamento. Bom, outros problemas. Aí é uma parte mais de engenharia, que eu vou passar aqui um pouco rápido, porque eu acho que não tem muito engenheiro aqui nessa plateia. Mas foi o recuo que foi feito, que aquele S, aquela linha preta, era uma barragem de eixo reto, uma parte do eixo vai sendo recuado para trás, até que forma aquela espécie de S ali, que é aquele traço preto. Isso desrespeita, essa obra de engenharia desrespeita o manual de operações, que previa uma praia, o que eles chamam, o termo técnico, que é uma praia de 200 metros, que, de uma forma muitíssimo resumida, é a distância que tem que ser mantida entre a lama e a barragem, tem que ser de 200 metros no sentido perpendicular. Isso era recomendado expressamente pelo engenheiro projetista da barragem, e isso foi desrespeitado. O alteamento da barragem foi feito em ritmo muito acelerado. O alteamento ela ia sendo alteada a montante, né? Eu acho que as pessoas já sabem, já se falou muito ultimamente do que é alteamento a montante, e num ritmo muito acelerado, que não dava tempo do rejeito ser suficientemente ou adequadamente drenado, né? A carta de risco, que é um documento muito importante numa barragem, que ele mostra onde estão todos os instrumentos de monitoramento da barragem, essa carta de risco estava desatualizada. As pessoas que operavam a barragem trabalhavam com uma carta de risco de 2013, quando o desastre aconteceu em 2015. E tinha havido muita mudança no sistema de monitoramento nesses 2 anos, justamente, inclusive, por causa daquela obra ali, daquele recuo. E a falha de monitoramento, os piezômetros, tanto os automáticos quanto os manuais, eles tinham problema de leitura. Ai, meu Deus, 5 minutos, eu vou correr. Enfim, tinham problemas alguns ficavam com defeito, não eram substituídos, etc., etc. Isso tudo mostra digamos assim, um gerenciamento da barragem fora dos padrões que você espera de uma empresa do tamanho da Samarco, né, uma empresa que tem que ter preocupação com gerência de risco, porque todo mundo sabe que a barragem, todo mundo não, mas, enfim, quem conhece o assunto minimamente sabe que barragem é uma estrutura de risco, ainda que ela seja operada dentro dos melhores padrões, ela tem um risco inerente pelo volume, pelo tipo de material que ela armazena e pelo volume. Essa moça que está comigo na foto, chama-se Paula Geralda Alves. Ela, você já deve ter ouvido falar dela. Não havia sirene na Samarco, né?
Então, ela estava na área rural, entre a barragem e Bento Rodrigues. E, quando ela viu a lama se aproximando, ela subiu na moto dela e correu para Bento Rodrigues e rodou o povoado inteiro, avisando as pessoas que corressem, subissem para as encostas, porque a lama estava chegando, até que a gasolina da moto acabou e só então ela subiu para se proteger. É uma heroína de verdade. As trincas apareceram, voltando à barragem, as trincas tinham aparecido na barragem um ano antes, é um alerta universal de perigo, trinca. O projetista foi lá, foi chamado, a própria Samarco detectou, chamou o projetista, ele foi lá, fez recomendações de segurança que não foram todas seguidas pela Samarco. O laudo de estabilidade foi feito 4 meses antes, dizendo que estava estável, 4 meses depois a barragem caiu. O engenheiro responsável responde, pelo laudo, responde ao processo criminal por emissão de laudo falso. A Vale também depositava lama, descobriu-se depois, em Fundão, tinha um lamoduto que a investigação descobriu, depois que teve o desastre. A Samarco recebeu inúmeros alertas de consultores internacionais por ela contratados, de problemas na barragem que não foram devidamente solucionados. A investigação constatou uma redução de custos no setor de geotecnia, que é o que cuida da operação da barragem. Não havia sirene, como eu já mencionei. A Paula foi quem, digamos, foi a sirene que não havia na Samarco. Telefone é porque a Samarco diz que avisou algumas pessoas por telefone, embora eu tenha entrevistado dezenas de pessoas de Bento Rodrigues e nenhum deles me disse ter sido avisado por telefone pela Samarco. A denúncia, ali, está vendo a escola que eu falei? A lama subiu essa escada toda e chegou lá naquela sala da outra foto que eu mostrei para vocês. Quando eu fui, essa foto é de 2017, né? A lama já tinha virado poeira, quando bate vento, fica uma nuvem de poeira. Isso aí é Paracatu de Baixo. 22 réus, agora são 21, porque já depois que o livro estava lançado, publicado, teve um réu, que era representante da Vale no Conselho de Administração, que conseguiu a extinção do processo para ele. São as 4 empresas que respondem, a VogBR é a da emissão do laudo. Respondem por crimes, né, variados, homicídio qualificado com dolo eventual, vários outros. Está lá na Justiça Federal de Ponte Nova, desde 2016, mais de 400 testemunhas e um altíssimo risco de impunidade, pela demora, né, no processo. Outras consequências, a lei estadual de licenciamento aqui em Minas Gerais mudou, só que mudou no sentido de restringir a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, que foi justamente quem tinha apontado todos os problemas que nós vimos até agora. Os deputados que aprovaram essa mudança foram eleitos em 2014. Essa mudança foi na legislatura passada. Dos 77 deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa, 59 tinham, em 2014, recebido doações de campanha de empresas mineradoras. 59 de 77. A gente está falando de 80% da representação parlamentar de Minas Gerais tendo recebido doação de mineradoras. Os novos povoados ainda não foram construídos. A promessa era 2018, não foi cumprida. Ficou para 2019, já se sabe que não vai ser, agora ela está para 2020. Se tudo continuar, se a previsão for mantida, em 2020, portanto, 5 anos depois do desastre, as casas serão entregues para os moradores. Nós estamos falando de cerca de 400 casas, não é tanto assim. 5 anos para entregar as casas e para as pessoas voltarem a viver nas suas comunidades, com as suas relações sociais, de vizinhança e etc. Eu não falei aqui, mas o fato de elas morarem em Mariana, isso tem um impacto social e psicológico muito grande, porque são pessoas acostumadas a viver há várias gerações num ambiente rural, né, com relações muito mais próximas. As pessoas se queixam que aqui em Mariana eu vivo todo trancado, porque Mariana é uma cidade pequena para nós que moramos em capitais, para eles que saíram desses arraiais, é um mundo. Então, eles se trancam em casa, com medo. Então, tem uma série de impactos que, às vezes, a gente não consegue nem mensurar. Só quando você convive muito perto com essas pessoas é que você percebe isso. E
E aí é isso que eu estou falando, problemas de saúde, depressão, fora problemas de pele, respiratórios e etc. Da parte ambiental, o que eu teria para destacar, as árvores mortas em pé. Essa é uma expressão usada pelos técnicos do IBAMA. Aquela árvore ali é um exemplo. Por que ela está morta? Ela está em pé. Ela está viva? Não, ela já está morta. Ela vai cair. Em algum momento, um vento vai derrubar e ela vai cair. Porque a raiz está sufocada pela lama. Então, a raiz não consegue mais receber nutrientes e alimentar a árvore. Então, ela já está morta. É uma questão de tempo, elas vão cair. Valadares, eu já falei da crise da água. Os índios Krenak, aquela foto ali é exatamente na reserva Krenak. O Rio Doce corta a reserva ao meio. Ali é o cacique da reserva. E ele falando com muita tristeza que eles não podem tomar banho, não podem fazer rituais no rio, não podem pescar, não podem, enfim, e nem caçar, porque também a caça, os animais, né, mamíferos que iam ali na beira do rio não aparecem mais. Hoje eles se alimentam com cestas básicas que eles recebem da Samarco. Regência também teve impacto brutal no Espírito Santo, né, aquele povoadozinho que está bem ali. Ali é justamente a foto da chegada da lama em Regência. Logo depois, logo assim que ela chegou, era aquela cor da foz do Rio Doce, o oceano ali, né, na parte lá na parte alta da foto, e o rio, ali já é a Barra, ali já é, na verdade, o oceano. Sim, a informação das tartarugas e das andorinhas. As tartarugas, o pessoal do Projeto Tamar está coletando material de todas as tartarugas que vão lá todo ano, desde 2015, eles dizem que precisam de 5 anos de coleta de material para comparar e ver se teve algum impacto nos animais, na reprodução e etc. As andorinhas é um tipo de andorinha que faz uma pausa na rota migratória. São andorinhas que vêm dos Estados Unidos e fazem uma pausa exatamente nessa região para se alimentar. Elas se alimentam de peixes, pequenos peixes, né, na água. Nesse ano, elas morreram. A Polícia Federal, que fez o laudo de fauna desse desastre, abriu o estômago dessas andorinhas e viu que estava vazio. Elas morreram de fome, porque elas não conseguiam mergulhar para pegar os peixes. Então, teve ali uma mortandade de andorinhas também. São assim, né, os efeitos, assim, é o desdobramento do desastre que eu falo, como sabe, quando você joga uma pedra num lago e aqueles círculos concêntricos que vão se espalhando. Em 2017, no fim de 2017, o ICMBio constatou fragmentos da mancha de lama no arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, e em Cabo Frio, no norte do Rio de Janeiro. Isso dá uma extensão, mais ou menos, se você considerar Abrolhos até Cabo Frio, dá em torno de 600 quilômetros percorrido pela lama. Obviamente que com densidades diferentes. Na Foz, a densidade da mancha de lama é muito maior, e nesses outros lugares eles detectaram fragmentos. Agora saiu uma matéria recentemente, acho que 1 ou 2 dias atrás, confirmando a presença de lama em Abrolhos agora, mais recentemente, porque esse dado que eu tenho no livro é de 2017, mas já tem uma outra pesquisa lá que já constatou mais recentemente. A pesca está proibida no mar e no Rio Doce. Teve agora, também, depois que eu fechei o livro, teve uma flexibilização nessa proibição de pesca no Rio Doce, aqui em Minas. As indenizações continuam sendo discutidas, e a grande pergunta desse impacto ambiental, o rio morreu? Eu fiz essa pergunta a muitas pessoas, muitos cientistas, não há uma conclusão sobre isso. O fato é que a lama está no fundo do rio, sedimentada, mas quando vem chuvas muito fortes, essa lama é remexida, e ela remexe, inclusive, a palavra certa é ressuspensão, ocorre o fenômeno da ressuspensão, inclusive de metais pesados, que estão no leito do Rio Doce há centenas de anos, desde que começou a mineração em Minas Gerais, porque o Rio Doce, digamos assim, ele já vinha sendo uma lata de lixo da mineração há muitos e muitos anos, né? Agora, numa escala muito maior. Essa é uma parte importante, eu acho, para essa plateia especificamente, mas, pelo adiantado da hora, eu vou dar uma corrida. Depois que houve o desastre, houve um acordo. As empresas e os governos do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e o governo federal, na época, fizeram um acordo que ficou conhecido como TETAC,
termo de transação de ajustamento de conduta que deu origem à Fundação Renova, que é um dos pontos mais polêmicos das consequências desse desastre. O acordo, o Ministério Público de Minas Gerais não participou, o Ministério Público Federal começou a participar, depois saiu, a Defensoria Pública não participou, as vítimas não foram ouvidas nesse acordo. Ainda assim, o acordo foi feito. E houve uma tentativa de homologação desse acordo. Na verdade, assim, o vai e vem jurídico, a trama jurídica é muito mais extensa, ela está contada no livro, mas aqui está bem resumida. E eu destaquei ali a tentativa de homologação no sistema de conciliação do TRF-1, porque foi um episódio que chamou muita atenção de quem estava acompanhando com o olhar jurídico esse caso, porque foi uma tentativa de homologação numa instância administrativa do TRF-1. Contra isso, a 5ª turma do TRF-1 se insurgiu, houve um debate vigoroso, porque a questão acabou indo parar na 5ª turma. Isso está contado, quem for ler o livro, eu recomendo que leiam com atenção esse capítulo, porque realmente é muito ilustrativo, né, dos meandros jurídicos, né, que a gente vê no Brasil em certas situações. E, inclusive, o doutor Souza Prudente, aqui presente, participou ativamente dessa discussão e conseguiu evitar essa homologação lá no sistema de conciliação. Ele é personagem do livro, me ajudou imensamente a entender esse imbróglio jurídico. Eu sentei um dia com ele e ele me deu uma aula, né? Passamos uma tarde inteira conversando, e eu renovo aqui meu agradecimento à sua paciência para explicar coisas assim que eu precisei entender, assim, até um certo beabá jurídico. Enfim, a questão também foi parar no STJ, mas acabou voltando para a Justiça Federal aqui em Minas Gerais. Então, está bem resumido, mas, assim, foi vai, volta, pega um desvio, corta por aqui. É bastante... Eu diria que, além da tragédia em si, social, ambiental, né, teve ali uma quase que tragédia processual, nesse caso. Por que eu fiz esse livro? Isso aí, eu fiz só para encerrar muito rapidamente, eu acho muito importante dizer isso. Isso aí, o livro foi lançado, o primeiro lançamento no Rio, e o segundo foi em Mariana. Eu fiz questão de ir a Mariana, porque eu precisava voltar lá com essas pessoas e dizer, olha, está aqui, conforme eu prometi para vocês, eu queria contar a história de vocês, então está aqui a história de vocês, está nesse livro. E aí foi um lançamento lá no teatro, muito bonitinho, num teatro, acho que do Sesc, uma casa antiga, linda, típica do interior mineiro. E ali são... Do meu lado, lá tem o promotor, Guilherme Meneguin. Os outros todos são parentes de pessoas, ou parentes de pessoas que morreram, viúvas, tem 3 aqui na frente. A Paula, que está do lado do Guilherme Meneguin, os pais da Paula ali do meu lado, enfim. Então, assim, a minha preocupação nesse livro era, até como jornalista, a gente sabe que quando a gente vai cobrir essas tragédias, aí tem aquele auê, a gente chega, monta lá acampamento, fica uma semana lá contando história, a imprensa dá espaço e tudo mais. Dali a um mês, já não se fala muito, dali a um ano, só uma lembrança, dali a 10 anos, ninguém fala mais, ninguém lembra mais, né? E os 19 mortos dessa tragédia podem cair numa estatística, mais uma estatística de tragédias, e cair no esquecimento. Isso era uma coisa que me angustiava muito, por isso eu quis fazer esse livro, porque eu acho que essas pessoas têm direito à memória. Eu acho que é tão importante quanto o direito à vida, quanto o direito ao meio ambiente equilibrado, é o direito à memória. E essa frase ficou na minha cabeça, que foi a diretora da escola, Eliane, quando eu entrevistei, e ela me contou, e ela faz um relato impressionante, que também está no livro, de como ela tirou os alunos da escola de Bento Rodrigues, com a lama já praticamente entrando no povoado, e o desespero, uma aluna grávida de 8 meses, enfim, cena de cinema catástrofe. E ela me disse isso, que ela estava, naquele momento que eu entrevistei, ela disse que estava criando um projeto com os alunos da escola para tratar desse assunto, né, do que aconteceu,
até para eles enfrentarem o assunto, porque ela disse que muitos alunos, inclusive, tinham... Ela me relatou casos de meninos, assim, jovens de 18 anos, com depressão, por causa do desastre e dessa quebra de laços e tudo mais. Então, ela criou e ela me falou isso. Enquanto eu quiser contar, a minha história está viva. Uma coisa que me chamou muita atenção, as pessoas lamentavam muito não ter tido tempo de pegar seus álbuns de fotografia, porque, apesar de todo mundo hoje ter foto no celular, tem muita gente que ainda tem álbuns de fotografia. Então, as pessoas sentem muita falta disso, elas têm muito medo dessa perda de memória, né, que está tão bem expressa no álbum de fotografias. Então, por isso que eu tive essa coisa me moveu muito para fazer esse livro. Por fim, e realmente encerrando, eu só elenquei aqui algumas comparações entre Mariana e Brumadinho. Eu estou indo para Brumadinho amanhã, eu vou para lá. Muitas pessoas têm me dito e me perguntado, você vai fazer um segundo livro? Eu realmente não sei se eu vou fazer, mas eu tenho certeza que alguém vai fazer, porque Brumadinho precisa de um livro, assim como Mariana precisava de um livro, Brumadinho precisa de um livro. Mas, enfim, o que eu observei até então, de fora, só pelo noticiário, o que mais marca esses dois desastres? O descaso com a vida humana. E isso fica muito evidente para mim. Na Samarco não tinha sirene. A lei não obrigava que tivesse sirene, o que não impede que a empresa tivesse colocado uma sirene como uma medida de reforço de segurança, né? Me parece uma questão de bom senso até, né? Não precisa ser especialista em gerência de risco para colocar uma sirene numa barragem de mineração. E, no caso de Brumadinho, o fato de o refeitório e os escritórios ficarem a jusante da barragem. Quando eu vi a imagem de Brumadinho e que eu vi que essas instalações ficavam a jusante, portanto, no caminho da lama, que a lama percorreria caso houvesse um acidente, que pode acontecer em qualquer barragem, eu vi que ficava ali, eu falei, eu não sei se eu estou vendo direito. Eu liguei para alguns engenheiros, que eu conheço por causa do livro. Eu falei, você está vendo? Olha, ficava ali abaixo da barragem. E todos os engenheiros com quem eu falei, todos me disseram, eu estou chocado, isso não podia ter acontecido. Isso jamais podia ter acontecido. Ah, mas quando a Vale comprou, já era assim, né? A empresa falou, bom, eu comprei, mas aí eu vi que estava errado, eu vou lá e desfaço aquilo, né? Então, desativa aquela instalação, demole, implode, faz qualquer coisa. Mas as pessoas não podiam ficar ali correndo esse risco. Mas por que, então, fizeram isso? Por causa do descaso. Não tem outra explicação. É só essa. É só essa. Desculpe se eu me altero um pouco, mas eu realmente fiquei muito indignada com essa coisa dos escritórios no caminho da lama e do refeitório. Um local de trabalho não pode ser um túmulo de trabalhadores. Não pode. O descaso com o meio ambiente, a gente vê nas duas situações. A Vale é personagem de ambos desastres, porque ela não é só, no caso da Samarco, ela não era só acionista da Samarco, ela depositava lama em fundão. Os licenciamentos apressados, eu já expliquei o da Samarco e todo mundo já certamente está acompanhando pelo noticiário o licenciamento apressado da ampliação das atividades do complexo minerário de Paraupeba, que recebeu 3 licenças em 1. É o licenciamento moroso, né? É porque é moroso o licenciamento. A gerência de risco temerária, por tudo isso que a gente já falou, as barragens de alteamento ao montante, finalmente, né, estão proibidas, e as declarações de estabilidade que foram dadas pelos engenheiros, ambas foram dadas 4 meses antes dos 2 desastres. O cara dá estabilidade, 4 meses depois rompe. Aconteceu na Samarco, aconteceu na Vale. Tudo isso é para a gente refletir, e eu acho que o livro traz essa contribuição. Como conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social e ambiental? É claro que assim, ninguém vive sem mineração, precisamos da indústria, precisamos de empregos. Agora, isso tem que ser feito, e é possível fazer com responsabilidade social e ambiental. Até porque nós temos que garantir o respeito à Constituição. O meio ambiente saudável e equilibrado é direito de todas as gerações. Obrigada.